Oi, bom dia. Estou de volta aqui com as transmissões ao vivo dentro do nosso projeto de 60 maratonas aos 60 anos. Como você vem acompanhando, a gente tá com esse projeto aí, que é um projeto jornalístico, esportivo, cultural, e que a gente usa a corrida para discutir questões sobre saúde, qualidade de vida e inserção social aí, da população mais velha, os maiores de 60 anos, como eu, que há 15 dias ingressei nessa chamada terceira idade e virei oficialmente um idoso, que é no Brasil e em países do terceiro mundo, os 60 anos marca a idade que a Organização Mundial da Saúde reconhece como velhice, terceira idade, idoso, enfim. E para mostrar que a gente é velho, mas está metendo bronca aí... Está indo enxuto, né? Então... fizemos esse projeto de afirmação da vida, que é de tentar correr ao longo desse ano percurso equivalente ao de 60 maratonas. Eu quero lhe contar que 15 maratonas já foram, já corri nesse ano mais de 600 quilômetros, estão faltando aí 45, mas a gente vai chegar nelas. E muitas dessas corridas, como a de hoje, que eu meti quase 12 quilômetros, eu convido gente muito especial para me acompanhar, a gente conta histórias, conversa, e eu trago eles aqui para também conversar um pouquinho com você. Então agora está chegado aquele momento de eu apresentar o meu convidado, chega também aquele momento que eu tenho que fazer a troca de câmera, que, como você sabe, sou um tonto para isso, mas vai dar certo. Aguenta um pouquinho que já vai dar certo. Atenção, trocou a câmera e eu vou apresentar assim, olha, os pés, tá aqui, o fulano é o meu amigo jornalista, Bruno Paes Manso, é jornalista também há mais de 20 anos e ele se especializou na área de segurança, fazendo matérias de polícia, quando a gente fala cobertura de polícia, que a gente fala no jornal, mas ele foi além, ele saiu, apesar de continuar trabalhando como jornalista, fazendo reportagens, ele procurou buscar se informar e produzir informação de uma forma um pouco mais profunda, né? Tentando buscar as razões da violência e para onde esse mundo nos leva. Ele está fazendo hoje um pós-doutorado na USP, nesse terreno aí da violência, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Eu já fiz a apresentação, mas vou deixar que ele se apresente e fale um pouco para você. Bruno, quem é o Bruno Paes Manso aqui? Bem, Rodolfo, bom, parabéns por tudo aí. Eu encontro você correndo, talvez você não me reconhecesse, mas eu te reconheço pelas ruas aí há muito tempo, pela Paulista, pela Sumaré. Gosto muito de correr também aqui para São Paulo, gosto muito de viver nas ruas de São Paulo, correndo e de bicicleta. E meu interesse profissional é mais essa área de violência, de direitos humanos, de segurança pública. Tento entender essa guerra brasileira mal explicada, mal resolvida, que explica também, é um sintoma dos nossos 500 anos de história, e a partir dela tentar entender um pouco mais o Brasil, tentar entender um pouco mais São Paulo, tentar me entender um pouco mais. Nas reportagens que saem sobre violência policial, violência urbana, né? Estudos que aparecem, sempre surge com destaque a questão da violência policial. É vero isso? A violência policial em São Paulo, no Brasil, é efetivamente muito superior ao que ocorre em outros países, enfim. Quais são os índices aqui na cidade? As polícias brasileiras estão entre as mais violentas do mundo. A polícia do Rio de São Paulo, especialmente desde o final dos anos 70, quando acaba a ditadura militar e a polícia militar tinha sido organizada para o combate à guerrilha. Quando acaba a guerrilha urbana, os métodos passam a ser replicados e, ao mesmo tempo, essa cultura de guerra, o crime, passa a se estabelecer como modus operandi da polícia,
como se a gente tivesse uma guerra interna cheio de inimigos invisíveis a serem exterminados e combatidos. Não. É uma cultura de mais de 30 anos que já produziu diversas mortes, tanto entre cidadãos como entre policiais, né? E é uma forma de agir da nossa política de segurança pública e da própria polícia militar, que imagina-se que dessa forma se controla o crime, mas na minha concepção se produz mais crime, aumenta a raiva, aumenta a revolta, aumenta a vontade de desobedecer, aumenta a vontade de partir para o crime, aumenta uma série de problemas que as pessoas não compreendem, que a gente está tentando problematizar, né? O pessoal fala que a gente defende direitos humanos porque passa cabeça na mão, a mão na cabeça de bandido, mas você tem uma série de efeitos colaterais que diz respeito aos direitos humanos produz, né? Um pouco isso que a gente tenta discutir também. Mas isso aí não é exatamente muito da fala desse pessoal de direitos humanos, ou você tem números que comprovem a violência policial? Não, os números são registrados, assim, existem dois tipos de estatísticas, né? As estatísticas oficiais, que são os casos chamados de resistências seguidas de morte, que na verdade são ocorrências onde um cidadão morre depois de um suposto tiroteio. Muitas vezes se descobre que esse tiroteio não existiu, que foi uma simulação de tiroteio, mas estão na casa dos 800 por ano, 800, 900 por ano. Já foi, isso vem se mantendo, cresce um pouco, diminui um pouco ao longo dos últimos 20 anos, mas esses últimos 2, 3 anos voltou a se encontrar em níveis recordes em São Paulo, apesar dos homicídios nunca estarem tidos tão baixos, né? Os homicídios em geral estão mais baixos do que nunca e os homicídios praticados pela Polícia Militar voltou a crescer mais do que nunca, numa proporção de quase 1 em cada 4 homicídios são praticados por policial. Esse é um tipo de homicídio. Agora tem o homicídio que muitas vezes é praticado no horário de folga ou durante trabalhos como segurança privados, nos bicos, que a gente não fica sabendo e que se estima que chega, somando os dois, a 40%, mas é um Eles chute. chamam de caixa 2. É o caixa 2, é o caixa 2, é a morte no caixa 2, que é uma gíria que eles próprios usam. A gente está falando dos policiais. Os policiais, quando matam durante a folga, óbvio que de repente articulado a um grupo de segurança privada de um bairro, onde ele atua como segurança, ou então em vingança à morte de policiais, que isso também passou a acontecer muito, principalmente depois de 2006, dos ataques do PCC contra policiais, né? E depois, na semana seguinte, centenas de pessoas morreram e nunca se descobriu oficialmente o que foi, mas muito se falou que era por causa da vingança das mortes desses policiais. Bom, você falou em homicídios praticados por policiais que são registrados. Uma vez sendo registro, isso segue carreira no sistema judicial? Quer dizer, são feitas investigações, há processo, alguns desses policiais são eventualmente condenados ou fica tudo por isso mesmo? Sim, segue aberto inquérito na Justiça Militar e na Justiça Comum. Caso o policial seja indiciado, vai a júri popular, mas o que tem acontecido primeiro, esse número industrial de casos, a quase absoluta maioria é arquivado, porque o próprio testemunho do policial acaba sendo a principal prova do processo, né? É difícil você ter algum indício, alguma investigação para apontar uma execução, por exemplo, a não ser que tenha uma câmera que filmou ou uma testemunha que viu e faz questão de testemunhar, que isso também é coisa rara, mas quando o caso vem à tona e quando uma evidência muito clara de que houve execução vem à tona, ou como o caso recente de um policial que foi julgado, que ele exterminou, matou um garoto na frente das câmeras no Butantã, e depois jogou o pessoal de cima do telhado, isso apareceu na Globo. Nesses casos mais explícitos, esses casos vão a júri popular, mas a grande maioria, que depende basicamente da sentença, do testemunho do policial, são arquivados, né? Agora, esse tipo de crime, além de, enfim, obviamente ser um crime contra a pessoa que foi atingida, foi morta, se reflete como um crime contra a sociedade, porque, quer dizer, alguém está tomando a lei e a justiça nas próprias mãos,
fugindo do sistema legal constituído, que é o que regula as relações entre as pessoas, né? Claro, eu acho que esse é um ponto político fundamental, que na verdade são soberanias, são tiranias privadas que começam a surgir na democracia. Então se imaginou muito tempo que era uma forma de controlar o crime, mas as próprias milícias no Rio de Janeiro são um reflexo de como a tolerância aos assassinatos permite o surgimento de tiranias privadas no Estado. E essas tiranias são o grande cheque-mate contra a democracia, né? E imagina-se que vai resolver um problema de ordem e de crime, só que aumenta a desordem, aumenta o desafio e corrói a autoridade política do Estado e da própria polícia, né? Porque você dá força para os policiais que estão se juntando com o crime para ganhar grana com a atividade criminal, ao mesmo tempo matando, chantageando um traficante, ganhando caixinha de não sei quem. E a autoridade do Estado, a autoridade política do Estado acaba sendo corroído e a própria corporação acaba sendo prejudicada. Esse tipo de reflexão as pessoas não fazem ainda. Parece que a gente está defendendo o bandido, como somos acusados, mas muitas vezes é a própria fragilidade do Estado que aumenta e o próprio Estado democrático de direito que está em jogo, né? Beleza, então a gente conversou todos esses assuntos sérios aqui, seríssimos, muito importantes aqui para a discussão da democracia em São Paulo, da democracia no nosso país, mas também tem que falar de corrida aqui, né? E o Bruno, além de ser aí jornalista tarimbado, é corredor veterano, corre desde 95, você falou, é isso? Por aí. Olha aí, ó. Pô, conta aí, mas qual é o barato da corrida, Bruno? Eu sei lá, viu, Rodolfo? Eu acho que é uma forma de domesticar os nossos monstros, né? Eu acho que é uma terapia, mais do que esporte, eu acho que é mental, né? Enfim, passei a minha adolescência indo em balada e me acabando, mas chega uma hora que você precisa domesticar esses monstros de uma outra forma, né? Você tem não sei se sou eu, mas as pessoas de uma forma geral, mas eu acho que é um equilíbrio que você busca a vida inteira, né? Com os seus desejos, com as suas... Eu acho que a corrida ela ajuda você a lidar com essas ansiedades, ela ajuda você a pensar, a ficar sozinho um pouco com você mesmo e com os seus pensamentos. E ao mesmo tempo tem a questão da endorfina, que com o tempo você vai ficando viciado. Se você não corre, você fica meio mal-humorado. E aí vai criando um hábito que é difícil parar, né? A não ser quando você se machuca, né? Aí você é forçado a parar. Mas enfim, eu sou desses corredores loucos aí da cidade com você. Legal, muito obrigado, Bruno, por sua participação, por ter me acompanhado aí. Eu vou trocar aqui de câmera agora para voltar aqui para mim. Olha aqui, então teve a nossa conversa aqui com o Bruno nessa terça-feira. Eu quero só dizer o seguinte: foi muito legal correr aqui com ele, porque também me ajudou a fazer pela primeira vez neste ano, na verdade pela primeira vez desde novembro do ano passado, eu faço blocos de mais de 1 quilômetro sem parar. Eu vinha sempre correndo para a recuperação da lesão, bloquinho de 300 metros correndo, 300 metros caminhando, depois 700 metros correndo, 300 metros caminhando, e hoje a gente fez 6 blocos de 1.200 metros correndo, 300 metros caminhando. Então foi uma redescoberta, para mim foi uma redescoberta do quilômetro. Então eu agradeço aí ao Bruno por participar disso. Essa nossa conversa, se você pegou pela metade, você pode vê-la na íntegra hoje à tarde no blog do Lucena, que você sabe, mas não custa repetir, tá lá no lucenacorredor.blogspot.com. Obrigado e até a próxima. Tchau! Falou, gente. Até.